Já está ao vivo. Já está online? Agora eu vou pegar o link. Tu mandou o link para... Não mandei o link, porque está ao vivo agora, né? Tu quer que eu aperte no teu celular? Aqui, ó. Está ao vivo? Claro. Está te vendo? Estou me vendo aqui, ó. Deixa eu pegar o link. Copiar link. Está copiado, só colar no grupo. Pessoal, bom dia. Sejam todos bem-vindos. Pessoal, é o seguinte, eu estou copiando o link aqui da nossa aula ao vivo e eu estou passando aqui no grupo do Facebook, tá? Estou colando aqui no grupo do Facebook. Já estamos ao vivo, por favor, entrem, acessem este link, por favor. Acessem aí este link. E a gente está preparando aqui um segundo link também, que é através da plataforma, que foi o e-mail para vocês, tudo bem? Então, aqui eu tô me vendo aqui. Pessoal, bom dia, sejam todos bem-vindos. Pessoal, é o seguinte, eu estou copiando o link aqui da nossa aula ao vivo, eu estou passando aqui no grupo do Facebook, tá? Estou colando aqui no grupo do Facebook. Já estamos ao vivo, por favor. Entrem, acessem este... Olá, Débora, já está online. Bom dia, Débora. Acessem aí. Isso aí, pessoal, o pessoal já está aparecendo aí, tá? Gente já acessando. Vamos lá. João Paulo Maia, João Paulo, bom dia, João, tudo bem? Olha, João é do IAFA, né? Do aluno nosso do IAFA. De que cidade, João? Maria Eduarda de Moraes. Moraes. Muito bom, vamos lá. Quem mais está aí? Pessoal, se tem gente que não tem celular, por favor, pode acessar direto pelo Facebook, pode ser em qualquer PC, tá? Ou se alguém tiver algum celular com o Facebook, é só pegar esse link e trabalhar com ele. Ó, deixa eu ver aqui, já tem gente me mandando o WhatsApp do grupo do Enem, já tem gente me vendo, opa, trabalhando remotamente. Veja como, deixa eu ver aqui, tem gente tentando fazer o acesso remoto. Isso, tem um erro na página. Vamos tentar ver se a gente consegue aqui. Realmente o tráfego ficou muito alto até no meu computador aqui, gente. E eu estou com dificuldade em fazer a conexão. Eu acho que como esse tal de coronavírus aí está bem firme na cidade, o que tem acontecido é uma sobrecarga na internet, tá? E eu ontem mesmo à noite até achei que poderia trabalhar tranquilo em casa, terminando algumas coisas, mas não consegui em função de que tá todo mundo pendurado na internet, né? Então isso aí é uma coisa bem complicada. Então vamos ter que ter um pouquinho de paciência agora nos ajustes, né, dos ajustes da primeira aula aqui, tá? Mas estamos trabalhando nisso. Eu também estou aqui. Tem alguém aí que está me vendo do grupo do Enem, que está me vendo direto pela transmissão da aula, não? Como é que tá? Da plataforma do AVA? Porque o meu AVA aqui também ele travou, ele está bastante pesado e eu não estou conseguindo acessar. Então, mesmo assim, eu tinha feito o início, né, da transmissão, mas eu não consegui fazer a sequência, beleza? Ó, novamente ele voltou aqui a ter um problema no acesso. Tá bem complicado o negócio. Tá? Deixa eu ver aqui se eu consigo acessar como aluno, pelo menos. Ó, tem gente perguntando aqui, ó, tem o nome da página que está acontecendo a live do Facebook? Lupa, assessoria e treinamento. Lupa, assessoria e treinamento. Tu mandou o link lá? Mandei o link está acima, né? Assessoria. Olha só, vamos lá. Videoaula do professor, pré-história, transmissão ao vivo. É para estar funcionando aqui a transmissão ao vivo. Vamos lá. E treinamento.
Beleza, Ellen. Tá todo mundo chegando aí. Vamos chegando aí, galera. Vamos chegando. Deem aí um oi. Já já vamos começar a nossa aula. Mais alguns minutinhos só para a gente ajustar toda a parte de tecnologia. E a gente já vai começar, pessoal. Admin. Vou entrar aqui no admin. Eu vou tentar fazer a conexão aqui via... Isso, pessoal, vai todo mundo dizendo aí, ó, tô conseguindo, tô acessando. Temos 32 online. Ó, o Plínio também tá vendo aqui, o Plínio já me disse que já tem 32 pessoas online. É isso aí, gente. Vamos chapar, vamos trabalhar, né? Vamos estudar. Tô vendo que tá todo mundo querendo estudar. Isso é ótimo. O professor Cristiano aqui tá sapateando já para começar a dar aula. O bicho disse que tá numa síndrome de abstinência brutal. A falta de dar aula para ele está deixando ele maluco, entendeu? E eu aí, né, Cristiano? Não é? Opa! A gente vai fazer, e é bom demais, né? Para quem gosta de dar aula, gente, é um negócio muito gostoso. A gente que gosta dessa interação com o aluno, a gente fica feliz da vida, só de pensar que tem gente aqui de várias cidades, né? Depois vocês vão comentando aí, tá, pessoal? Comentem de que cidade que vocês são. E outra, né? Manda aí o link da nossa live aqui para os amigos de vocês, para quem faz isso, aproveita nesses 5 minutinhos, copia o link, manda para todas as pessoas conhecidas de vocês que são da mesma idade, de repente grupo de escola, né? Para que essas pessoas possam continuar tendo aí uma vida mais produtiva, né? O que a gente às vezes se preocupa em fazer é justamente isso. A gente quer que as pessoas continuem tendo uma vida produtiva e a gente quer que elas tenham condição, né, de estudar, de evoluir, de ter indicações de leitura, de tanta coisa. E hoje é um dia muito feliz para nós, né? Estamos aqui em 3 pessoas na lupa, mas vamos poder atender aí uma grande quantidade de pessoas através dessa live, né? Dessa transmissão ao vivo. Olha só, tem gente aí, Braço do Norte, aí já tem Braço do Norte também, Plínio? Braço? Tem, né? Orleans também, tem gente de Joinville, olha só, Joinville. Era para ter bastante Joinville, acho que é a massa de Joinville, Plínio. Sabe dizer não? Como? A massa de Joinville, de onde que é? A maioria é de Joinville. A maioria de Joinville por enquanto, né? Tô vendo aí, tem gente de tudo que é lado. Eu também tô mandando esse link para minha mãe, para ver se ela estuda um pouco, né? Ela foi diretora de escola há bastante tempo, mas eu vou dizer para ela, mãe, começa a estudar um pouco de história. Diz até que o professor de história está fazendo os exercícios de fixação para ver se ele consegue fixar o conteúdo também, entendeu? Então assim, pessoal, é porque dá trabalho, uma plataforma online dá trabalho. Vocês estão vendo aí que quem está fazendo o curso está fazendo a aula, está fazendo o PDF, está fazendo o exercício de fixação, está fazendo o teste. Então cada parte precisa de conhecimento para passar de fase, né? Vocês perceberam, não dá nem de passar o vídeo para frente. A gente bloqueou a barra de vídeo para que você tenha que assistir realmente o conteúdo e se inteirar e guardar e fazer conexões, não é? E assim você vai ter aí um aproveitamento melhor. Para os nossos alunos aí que são do preparatório militar, da mesma forma, né? Muita gente aí está se conectando agora. Deixa eu até ver quem mais está aparecendo por aqui. Deixa eu ver, olha só. Tem bastante gente conectada mesmo, isso é muito bom. Enem, deixa eu ver quem mais passou o link aqui. Olha só, no Facebook tá vendo? Conseguiu por aí a Ellen, a Tef, quem que é Tef? Sabe? Ellen, Tef, Guilherme, vamos lá, Guilherme, vem aqui pro Facebook então, já que a nossa deu pane no nosso link aí, tá? 53, né? 53 online, professor? Que é isso, Baianinho? Assim a gente fica feliz da vida, né? O professor aqui tá até sorridente, já vai dar aula para mais de 50 pessoas, né? Então tá, deixa eu até acessar de novo aqui para ver se consegue. O Bruno disse, meu querido. Hã? O Bruno Cole. Bruno Cole tá ao vivo também? Tá. Que é isso, Bruno? Ó, agora foi, tem mais gente. Tainara, Cristina assistindo. Ô Tainara, isso aí, Araquari presente. Olha só, Braço do Norte, Orleans, Joinville, Bruno Cole, meu querido. Não é Cole, é Cole, né? Bruno Cole, o nosso professor de física.
Olha só, Pedro Schmidt, aluno beta, Marco Henrique. Gente, olha só, a coisa mais linda do mundo. Ó, a gente tá só vendo aí a galera toda entrando, falando. Olha só, vocês estão me vendo, eu estou vendo aqui as mensagens pelo celular, para que a gente possa aí tá acompanhando. Gente, eu já vou soltar o professor, que os primeiros 10 minutos aí são institucionais, para que a gente também possa chamar mais gente. Gente, já fizeram uma parada aí, mandaram todo mundo já fazer, passaram o link para o pessoal. Se não passou o link para o pessoal, manda o link para a galera, manda o link para o pessoal para fazer, para poder participar da aula, tá, gente? Então, assim, essa é a grande sacada, vamos fazer o negócio acontecer, tá? Eu estou agora fazendo, então, iniciando a transmissão aqui também pelo AVA, né? O Facebook já começou há mais tempo. Eu estou aqui, vamos ver se dá tudo certo a transmissão pelo AVA também. O professor agora vai poder se ver aqui ele vai poder se ver aqui pelo Facebook, né? E ele vai estar se vendo como eu estou me vendo aqui também, né? Na tela do meu computador. Então ele vai poder falar com vocês, mas vai falar com a aula, Débora Batista também entrou, olha só, maravilha. José Ayrton, Paulino da Silva Plínio, esse pessoal tá acessando mesmo, hein? O pessoal do IAFA tá entrando também. Tá entrando também, né? Tá, beleza. Ô pessoal, se vocês puderem colocar ali nos comentários, colocam aí Enem e coloquem IAFA, só pra gente saber de qual curso que vocês fazem parte também. Ou se for professor, que nem o professor Bruno aí, ó, professor, aí a gente vai sabendo. Outra coisa, eu gostaria que vocês fizessem perguntas, tá? Todas as perguntas que vocês quisessem fazer, se vocês querem fazer para o professor Cristiano, estaremos eu e o Plínio, que somos os copilotos aqui, a gente vai estar fazendo as perguntas para o professor Cristiano para que vocês possam ter essa interação, né? E é essa interação que a gente espera, uma interação bacana. A gente vai tentar fazer aí um direct de aproximadamente 1 hora, né? Podem fazer perguntas durante a transmissão, sem problema nenhum. E a gente vai tentar fazer essa interação aí para que vocês possam ter o melhor resultado possível dessa interação, tá bem? Gente, já são mais de 60 pessoas online, né, Plínio? Mais de 60 pessoas online, então acho que agora a gente está mais do que pronto para começar o nosso trabalho. E como os alunos, por exemplo, que já são do preparatório para o Enem e que estão fazendo, né, e que estão, como é que eu posso dizer, já vendo as aulas de história do professor Cristiano e nunca ouviram na vida, hoje é o momento de vocês conversarem com um autor, né, gente? Ele é um autor, ele é escritor, ele é historiador, ele é o cara do patrimônio histórico da cidade de Joinville. Então, se você tem dúvidas e desejos de conhecer tantas coisas que ele pode compartilhar com a gente, inclusive sobre a cidade de Joinville, que esse cara sabe muito da cidade. Hoje é alguém que realmente percorre a cidade pelos diversos, né, nos diversos aspectos, cuida da cidade, cuida do patrimônio histórico, tomba o negócio, entendeu? Só para vocês terem uma ideia, ele é o cara que tomba o negócio, gente, fica ligado, entende? Então assim, talvez até não precise de tanta apresentação, mas ele é um cara que tem formação em USP, né, gente? USP de São Paulo, e é um dos professores mais importantes da cidade de Joinville, né? Na parte de história, sempre requisitado em todas as escolas, instituições, até por ter feito parte de gente, ele deu aula para muita gente que hoje é figurão em Joinville, né? Gente que hoje é figura mesmo, estou dizendo figura da política, figura da economia, figura da sociedade aqui, e a gente fica tão feliz de poder trazê-lo e conversar com vocês nesse momento, que é um momento difícil, né? Mas a gente gostaria de fazer isso semanalmente com os nossos professores, para que vocês pudessem não parar, e isso eu acho que vai ser algo bem bacana para que todo mundo possa aproveitar. Tudo bem, gente? Eu vou passar a bola agora para o professor Cristiano, ele vai vir aqui e vai ter aí esse pequeno espaço de tempo para poder conversar com vocês, tudo bem? Sejam bem-vindos!
Nossa primeira transmissão ao vivo dentro do Covid-19, que os vírus não ultrapassem as vias online. Vamos lá, primeira aula de história, vamos lá, professor Cristiano, um bom dia, gente. Pode vir por aqui, eu acho. Pode olhar para aquela câmera lá, aqui é a tua referência, se você te ver, como eles vão estar te vendo mais ou menos assim. Então tá bom, então estamos agora, em definitivo, dentro da aula de História, né? Como já fui muito bem apresentado pelo professor Paulo, né? Nós vamos falar um pouco da história geral. A aula de hoje vai falar sobre a origem, a organização da matéria, vai falar também sobre história antiga, tá? Estamos tudo dentro. Um pouquinho de álcool, professor, olha aqui, ó. Gente, asepsia total. Só para lembrar, a gente não pode relaxar na asepsia. Exatamente, isso é muito importante. Tanto que foi uma escolha da escola para não deixar ninguém na mão, a gente fazer essa aula online, para que as pessoas que estão aí no pique do estudo, que continuem nesse pique e aproveitem esse momento. Né? Principalmente porque é um final de semana, eu sei que a juventude gosta muito de sair e hoje não dá, né? Então é um programa pela manhã de sábado, a gente poder oferecer com uma grande alegria a possibilidade do pessoal estar junto, cada um olha, todo mundo, como diz o alemão em Joinville, todo mundo junto separado, né? Está todo mundo em casa, mas está todo mundo junto aqui. Então vamos começar a matéria, vamos deixar as perguntas adiante, e essa aula, por ela ser uma aula inicial, ela serve para todo mundo, tá? Tanto o pessoal do AFA, quanto o pessoal do Enem, as pessoas que estão nos assistindo e querem entender um pouco da história. Hoje a gente vai trabalhar o tempo histórico, vai trabalhar a questão dessa organização da história como disciplina, e vamos falar um pouco do princípio da organização da sociedade dentro da história, da sociedade humana, né? Como ela se forma, as estruturas de governo, de Estado, o princípio como um todo. Tá? Então, a primeira dica para vocês, quando a gente fala de história, é trabalhar a ideia de tempo. Então, o quê? O tempo, para nós, é muito importante. É a matéria-prima da disciplina. Tá? Assim como a geografia tem uma relação com o espaço, né? Ela busca, a partir do espaço, a sua organização, o seu objeto de estudo. A história busca, a partir do tempo, o seu objeto de estudo. Tanto que, para mim, é muito claro, a pessoa que não trabalha o tempo dentro da história, deixa o tempo em segunda, terceira, quarta instância, ela não é um historiador com todas as letras. Por quê? Porque o historiador tem essa premissa, a premissa do tempo. É algo muito importante saber situar o tempo no seu relativo espaço, no seu relativo momento. E é o que a gente vai fazer hoje. Dentro do nosso princípio básico, nós vamos trabalhar sempre dentro das estruturas tradicionais. Por quê? Porque é isso que é pedido dentro das instituições. Tá? Vamos aproveitar também as deixas das possibilidades, porque, por exemplo, o que está acontecendo nesse momento presente, que é toda essa comoção social, né, dentro do Covid-19, né, do coronavírus, isso é matéria-prima para quem está elaborando questões, porque o Enem ele não vai ser elaborado em agosto, ele já está sendo elaborado desde já. Então, possivelmente, vai se fazer uma relação desse problema que é atual com os problemas semelhantes ao longo da história, porque a humanidade já viveu muitas epidemias, né? Vamos lembrar aqui de cabeça, a peste negra no final da Idade Média, né? Foi uma epidemia que matou 1/3 dos europeus e começou pela Itália, né? Há praticamente 100 anos, na virada de 1918 e 1919, nós tivemos a gripe espanhola, que também matou milhões de pessoas. Tanto que se atribui os 30 milhões de mortos na Primeira Guerra
mais da metade à gripe espanhola e não ao conflito em si. Então, esse tipo de questão vai cair no Enem. É clássico que isso vai acontecer. Por quê? Devido à similaridade. Mas é importante, como eu falei, colocar no tempo. As relações na Idade Média vão ser outras, né? Como eles vão tratar, lidar, e a importância da peste negra na Idade Média para dar origem à Idade Moderna. E em 1918 e 19, né, a gripe espanhola, ela também alavancou a pesquisa epidêmica, ou de controle dessa epidemia, né, e foi os primeiros antibióticos foram trabalhados nesse período, né, o Fleming, né, ele percebeu que a penicilina ela era um antibactericida, né, um antimicro-organismo, matava ou pelo menos não deixava os micro-organismos eles se difundirem no corpo. Então isso vai ser usado como uma forma de prevenção dessas doenças. É lógico que hoje se avançou demais, né, no princípio, mas a ideia, vamos colocar, a caixinha é a mesma, é botar o tempo e o espaço. Eu não posso falar em antibiótico na peste negra, é um absurdo, fora do normal, não existe essa possibilidade, né? E também não posso falar de antibiótico antes de 1918. Por quê? Porque antes de 1918 não existe essa possibilidade de antibiótico. Não vai ter como, então, dizer que em 1910 houve o tratamento, porque isso está fora do seu tempo. É por isso a importância do tempo, para que você não cometa uma palavra que a gente chama de anacronismo. Tá? É quando você trabalha uma ideia fora do seu tempo. Muito comum dentro de pessoas que não são historiadores e dão palpite. Tem muita gente que quer observar e julgar e condenar as ações do passado pela visão do presente. Isso é impossível. Ou a pessoa tem empatia de tentar imaginar como aquelas pessoas agiam, viviam, pensavam e estudar sobre o assunto, ou senão ela vai cometer anacronismo. Mas vamos lá, vamos às matérias do conteúdo da apostila. Nós vamos trabalhar hoje o módulo 1, que vai justamente organizar esse princípio da sociedade. Então a primeira ideia a gente já falou, é o tempo, né? A apostila vai trabalhar um pouco da teoria da história. Essa teoria ela é relativamente importante. Normalmente, se ela vier cair em questões, ela vem com um texto junto, né? Ela não é uma prática dentro do currículo de sala de aula de história, mesmo dentro dos livros e apostilas de outras edições, né? Ela também não faz parte com tanto conteúdo. Por quê? Porque esse sistema de estudo é uma premissa da universidade, né? Então, no ensino médio a gente tem uma base, tem uma ideia de como ela se forma e tal, e a organização dela, mas não é um foco das questões de escola militar ou Enem, tá bom? Então a gente vai passar adiante para falar o quê? Que dentro da organização da história é muito importante, logo ali nas primeiras 3 páginas da apostila, que você observe a questão da divisão do tempo, né? Então a gente tem, para as histórias mais antigas, né, ou pré-histórias, os milênios, para a história antiga e medieval, séculos, né, moderna também, e na história contemporânea, as décadas, né? A apostila trabalha a relação de milênio e século, são muito semelhantes, elas também usam muitas vezes números romanos para demonstrar a organização. Isso a apostila também vem trabalhando, mostrando ali como é que você leu, né, os números romanos. Eu vou deixar essa especificidade para vocês aí, tá? Na apostila, porque ela está bem... Porque aqui, o que eu vou trabalhar? Vamos trabalhar os exemplos. Aquilo que é a apostila não vai dar conta, por causa do tamanho do conteúdo. Então vamos trabalhar os exemplos. Então vamos começar lá. Quando a gente trabalha o ser humano, a gente precisa pensar o ser humano. E o ser humano, ele dentro
do ponto de vista da evolução, e aí eu vou trabalhar dois parâmetros, tá? A evolução, ela foca ou ela pensa o ser humano em 6 milhões de anos numa cadeia evolutiva. Então, do Australopiteco, símio, lá, a passagem desse símio para o Australopiteco, até o Homo sapiens sapiens, nós temos praticamente, né, vamos colocar, de 6 milhões de anos a 100 mil anos. Então, 5 milhões e 900 mil anos, tá? Para que isso aconteça. E se a gente for pensar do criacionismo, a gente vai trabalhar 6 mil anos. Porque Deus criou o homem, pronto, o Homo sapiens, pronto. E é interessante você fazer a correlação desta criação divina com a própria criação da escrita. Porque, coincidentemente, Deus criou o homem há 6 mil anos e a escrita também nasceu há 6 mil anos, foi inventada há 6 mil anos. Então, existe uma diferença temporal. Como nós estamos trabalhando do ponto de vista da academia, né, do ponto de vista do que é pedido dentro da academia militar, dentro do Enem, nós vamos trabalhar com um sistema evolucionista e mostrar que o homem, ao longo do tempo, nesses milhões de anos, ele vai desenvolvendo características físicas. Então, do símio australopiteco, né, ele tem o movimento de pinça nas mãos, né, que vai fazer com que ele busque as ferramentas, e aí essa busca de ferramentas gera uma nova geração de homens, que é o Homo habilis, e o Homo habilis usando ferramentas, ocupando as mãos, chega ao Homo erectus, que é o primeiro bípede, né, da escala humana, e esse Homo erectus então vai se difundir em uma série da árvore, né, da genética humana, em várias categorias, até que lá, depois do Cro-Magnon, Neanderthalis, nós vamos chegar no Homo sapiens. Tá? Então, esse Homo sapiens é que, com o uso de ferramentas, nós vamos ter a organização cerebral. Né? Ele passa a ter uma característica mais racional. Né? Então, aí, nesse período, né, de 1 milhão de anos para cá, a gente tem acesso ao fogo, e o fogo nos leva à metafísica, a uma crença do além, e a partir daí, 500 mil anos, a comunicação entre os grupos, e até chegar no Homo sapiens por volta de 250 mil anos. Homo sapiens. O Homo sapiens, ele ainda não cria ferramenta, mas ele tem uma relação cerebral de escolher melhor os objetos para cada uso. Até que, quando ele vira Homo sapiens, ele então passa a criar a ferramenta. Essa é a grande diferença. Então, ele vai pegar o objeto e vai melhorar esse objeto. Né? Então, praticamente, a chegada de Homo sapiens, poucos milênios, olha como o tempo é distante, poucos milênios depois, ele vai estar criando as ferramentas que ele precisa e abre o que a gente chama de pedra lascada, né? Ou paleolítico, tá? Que é o primeiro sistema humano. E aí, dentro desse sistema, então imagina, esse homem do Australopiteco ao Homo sapiens sapiens, então, como eu falei, 5 milhões e 900 mil anos, ele sempre viveu como um animal, em bando. A partir do momento que ele começa a criar ferramenta, que ele desenvolve a linguagem, que ele cria uma religião muito parecido com o animismo, né, que é uma religião em que você vai criar dentro da natureza, né, você vai homenagear animais, plantas, né, como se fossem deuses presentes no seu cotidiano, e aí você vai venerar esses deuses e vai respeitá-los. Né? Então essa é a primeira forma de manifestação religiosa pelo Homo sapiens. Nesse mesmo período, você vai ter a primeira divisão e a criação da primeira sociedade humana,
que a gente vai chamar de sociedade primitiva, devido à tradição de vários teóricos, tanto da história quanto da antropologia, que trabalham esse sistema de sociedade primitiva. O que tem nessa sociedade? A divisão, uma divisão em que o homem é o caçador e a mulher é a coletora. Tá? Essa é a primeira divisão. E graças a essa divisão, vão se organizar, de modo geral, todo o trabalho nessa linha de pensamento. Então, o homem caça, ele vai cozinhar a caça, ele vai fazer roupa da caça, ele vai trabalhar a caça em todos os seus aspectos. E a mulher vai buscar a coleta na natureza, buscar enxergar os vegetais no meio da mata, aquilo que é comestível, e vai trabalhar o cozir dos vegetais, cozinhar os vegetais ou não, vai trabalhar aquilo que é alimento, aquilo que é veneno, aquilo que cura, aquilo que mata. Tudo que é vegetal é por conta da mulher. Um adereço, vegetal. Roupa, vegetal. Então, vegetal, mulher. Animal, homem. Então, essa é a característica das primeiras sociedades. E aí o que? Essas funções são separadas com características singulares entre elas. Os homens, eles buscam o alimento aonde está esse animal que se move. Então, se for preciso correr atrás de uma manada e andar quilômetros atrás de uma manada, vai acontecer. Ele vai demorar o tempo necessário fora do aldeamento, porque nessa época eles são nômades, eles têm acampamentos, eles não constituem casas fixas, eles escolhem lugares para morar, pode ser perto de uma caverna, pode ser debaixo de uma árvore, tá? Eles ainda não são sedentários, como a gente diz, eles são nômades, eles vão atrás do alimento. Só que a característica do homem é buscar o animal, então ele vai sair, vai estar fora. E a mulher vai estar em volta desse acampamento, buscando as plantas no entorno, recolhendo os alimentos no entorno. E aí o que? Uma vez que o grupo se reúne novamente, ele vai sair dali e vai para outro lugar onde tem abundância tanto de animais quanto de comida. Quanto de vegetais. O que acontece nessa sociedade é que para conciliar, eles vão ter o matrimônio. Então o que? O matrimônio não é como hoje. Hoje você aí que está me assistindo. Você que está me assistindo sabe muito bem que a pessoa que se casa, ela tem um pensamento reprodutivo em primeiro momento, é o instinto de reprodução. E nessa época não. O casamento é uma conciliação muito mais social-econômica. Por quê? Pensa do ponto de vista, o homem entra com toda a gama do conhecimento dos animais e a mulher dos vegetais. Então, é muito mais uma união econômica, política, social, cultural, do que simplesmente um ato reprodutivo. Professor, pode perguntar. Nós temos aí duas perguntas aqui. Tá? Joia. A Graziela da Silva está perguntando para nós quais assuntos nós vamos estudar. Eu acho que pode responder por último essa pergunta daqui a pouco. Tá? Quais assuntos a gente vai estudar. E a Rafaela Lovato, ela fez a seguinte pergunta. Podemos dizer que o machismo estrutural vem das pessoas ainda pensarem nessa divisão até os dias de hoje? Vamos lá. Rafaela, o machismo estrutural não é dessa divisão ainda de hoje, essa divisão aí pré-histórica. Por quê? Nessa época, como as mulheres e os homens têm divisões bem claras, elas vão desenvolver características e vai haver um respeito natural entre as funções. O machismo, como a gente concebe hoje, vem mais adiante. Normalmente dessas sociedades, que a gente vai chamar de sociedade patriarcal, que entende o quê? Que a função social, política, econômica é masculina e a função doméstica, privada, é feminina, ou seja, ela não tem vida pública.
Então, como ela está fora da organização social e econômica, a mulher acaba se submetendo às vontades, porque ela não consegue sobreviver sem o homem. Agora eu vou chamar a atenção para você, Rafaela. Qual que é a grande dificuldade? É que muitas vezes as próprias mulheres reproduzem esse sistema, né? Educando de forma diferente meninos e meninas, né? Eles têm que ser educados, mas não assim, o menino não pode fazer isso, aquilo, tarará, porque ele é homem. Ele tem que fazer tudo que uma mulher pode fazer, assim como mulher tem que fazer tudo que um homem pode fazer, né? Nós não estamos falando aqui do ponto de vista sexual, nós estamos falando do ponto de vista político e administrativo, cultural, econômico. Uma mulher tem que trabalhar e se sustentar, porque isso vai dar independência. Uma mulher tem que fazer parte da vida pública e política. Tanto que, por exemplo, no Brasil, só para a gente fechar esse assunto, hoje os partidos políticos têm praticamente 20%, 25%, né, de candidatos mulheres e 75%, 80% de masculinos. Essa é a grande diferença. Por que ela não participa ainda da vida política? Por que ela não busca? Então existem partidos que procuram mulheres para filiar e até lançá-las como candidatas, porque elas não entram. Ainda a mulher tem uma barreira em relação a esse sistema, que não é nesse momento da história, é mais adiante. Em relação aos conteúdos, como eu falei no início, né, nós vamos já trabalhamos a questão do tempo, nós estamos falando da formação do homem e nós vamos falar até a organização da sociedade, que a gente chama de civilização, né? Das primeiras estruturas de governo e de Estado. Esse é o objetivo da aula de hoje. Então esses são os conteúdos de hoje. Tá? Então, quer ver? Aí você pergunta para mim, aproveitando o link da Rafa e continuando o assunto. Por que dividiu dessa forma, professor? Por que o homem foi caçar e a mulher não pôde caçar? E aí vem talvez uma outra pergunta. E se a mulher quisesse caçar, ela podia caçar? A divisão, tá? A divisão, ela acontece fisicamente. Como eu falei para vocês, até a organização do Homo sapiens sapiens, tudo vem da área física, né? O desenvolvimento humano é físico. Ele vai mexer com o fator físico e pouco se mexe dentro das estruturas sociais. Tanto que a sociedade primitiva é a primeira que se mexe nas estruturas sociais. E aí, olha lá, o que tem de diferente do homem e da mulher? A menstruação. Uma coisa que acontece até hoje foi o motivo da divisão. Por quê? Porque enquanto a mulher estava menstruada e ia caçar junto com o bando, ela colocava o bando em risco. Por quê? Porque ao mesmo tempo que eles estavam caçando, existiam animais que predavam o homem. E esses animais, predadores do ser humano, sentiam o cheiro com mais facilidade. E aí, quando você caça, olha a importância desse momento da história. Você tem que ter um foco, tem que estar objetivado, tem que estar ali, ligado, tá? Dentro da ideia de caça. Então, se o bicho a ser caçado está ali, você está focado ali. Estou ali, foco olhando. Se eu estou compenetrado nessa ideia, eu fico vulnerável a ser atacado. E por isso se chegou a essa conclusão. Os homens caçam e as mulheres que vão observar a natureza, elas não precisam focar, elas podem abrir a visão. Então elas olham o todo. Elas têm de estar mais atenta ao geral e não ao objeto. E isso é impressionante, porque se você fizer levantamentos, ainda hoje essas características são notadas dentro do comportamento do gênero. O homem
ele normalmente tem uma visão mais focada, ele consegue ter uma inspiração, não, vamos lá, a palavra não está chegando. Ele consegue focar um objeto e nesse objeto ele fica por mais tempo. A mulher, ela consegue observar isso, mas ela pode observar uma outra coisa. Então, essa é a ideia de que o homem só sabe fazer uma coisa e a mulher faz várias coisas ao mesmo tempo. Ela, de certa forma, se confirma nesse período pré-histórico, tá? Nessa característica das sociedades primitivas. Porque ao longo de centenas de milhares de anos, né? Então 50, 60, 70 mil anos, foi assim que homens e mulheres viveram. E se a gente pensar no Brasil, quando os portugueses chegaram aqui há 500 anos, ainda a maior parte da população no Brasil vivia nesse modelo. Então, para nós que herdamos uma parte dos indígenas, né, dos nativos da América, dos ameríndios, ainda nós temos essa presença mais forte. Outra característica aqui desse povo litorâneo atlântico, né, e principalmente no Cone Sul, o churrasco. O homem faz churrasco. Essa é uma tradição aqui do Cone Sul. No sul do Brasil, né, da Argentina, do Uruguai, do Chile também, do sul do Chile. E é o quê? Normalmente é o homem que faz churrasco. E olha que interessante. Para o homem, pão e carne é o suficiente. Quem entra com a saladinha? Quem vai fazer o arroz? Maionese. Quem vai trazer a alface? Quem vai fazer a maionese? A mulher. É uma característica também dessa presença primitiva, né, de 500 anos, que ainda existia no Brasil, adiante. Professor, tem mais 2 comentários bem interessantes aqui, ó. Jorge. A Graziela da Silva vai dizer assim, ó: esta barreira que impede a mulher de estar e participar da vida política é o próprio machismo da sociedade, o que vem de muito tempo. E aí o Cauã diz o seguinte: então, por isso até hoje existe o machismo julgando a mulher de não fazer tal coisa ou trabalhar. Só que assim, vamos deixar bem claro as 2 opiniões. Não existe lei que impeça. Então o machismo, concordo com vocês, é da cabeça. O que as novas gerações precisam fazer? Quebrar esse modelo. Mudar. Começar a acreditar. As meninas precisam participar da vida política, porque aí elas vão entrar, vão fazer parte e vão ter a chance de criar regras que muitas vezes a forma dos homens pensarem, principalmente os mais velhos, não entendem. Tá? Mas é preciso dar esse passo. E trabalhar também, porque já é importante esse rompimento. Por exemplo, se você olhar, provavelmente a sua avó foi uma pessoa que trabalhou em casa, a sua mãe já tem um trabalho fora de casa, e você muito provavelmente também vai manter isso. Essas condições são muito importantes para quebrar esse machismo. Mas voltando lá, você vê como é que, nós estamos falando de algo aí na casa de 50, 60 mil anos. E como eles ficam presentes? É lógico que no Brasil a gente está falando algo de 600, 700 anos, mas ele se mantém presente. Então a história é entender essas permanências. Aí as coisas vão fazendo sentido. Mas eu preciso mostrar porque vem um passo adiante. Por quê? Porque olha a importância da mulher dentro dessas relações. As sociedades, elas vão continuar se movimentando. E aí nós vamos ter praticamente 2 grupos de ação. Os grupos de ação dentro das áreas tropicais, tá? Ou subtropicais, e regiões desérticas, que vão escolher a agricultura. Então, vai chegar por volta de 10 mil anos atrás, eles vão criar a agricultura.
agricultura vão aprender a colocar a semente na terra e essa semente vai florir, vai nascer, vai crescer e vai dar mais sementes. As gramíneas, né? Então, trigo, cevada, ervilha, lentilha, são normalmente os alimentos plantados nesse período. E é uma característica feminina, são as mulheres que vão chegar nesse plantio. Olha que interessante. A descoberta da agricultura é algo relacionado à mulher. Tanto que, graças a esse modelo, as deusas da fertilidade, da agricultura, são deusas. Deusas da fertilidade, deusas da agricultura, mãe natureza, mulher. Porque ela está relacionada a este momento da história. A passagem do nomadismo, aquele que vai atrás do alimento, para o sedentarismo. E o homem vai criar um outro processo, um pouquinho antes, né? Por volta de 12 mil anos ou 10 mil antes de Cristo, ele cria então a pecuária, que é a domesticação dos animais que ele caça. Então, se ele caça búfalo, ele vai domesticar o búfalo. Se ele caça cabra, ele vai domesticar a cabra. A ovelha, né? Assim por diante. E o cachorro vai ser o primeiro animal doméstico, tá? A ser domesticado de uma forma instintiva. Por isso ainda é o lema, né? O cachorro é o melhor amigo do homem. Porque foi o primeiro animal que passou a ser companheiro de caça desse homem. Só que a diferença é que essas sociedades que vão trabalhar nesse sentido vão estar em climas subtropicais temperados, onde o inverno é mais rígido. E aí a característica é que a agricultura não consegue manter esse grupo ao longo de um ano. Então eles vão ter a base da caça. E aí vamos dividir essa sociedade inicial, essa sociedade primitiva, em dois grupos, em duas raízes. A sociedade dos agricultores e a sociedade dos caçadores. Então, agricultores e caçadores. Tá? E aí o que? Os agricultores vão se desenvolver na região do Egito, Oriente Médio. Os caçadores nas regiões da Europa Central, mais ao norte, ou nas regiões dos altos das montanhas, regiões mais frias, né, onde o inverno tem neve, temperaturas abaixo de zero e duradouros. Temos que lembrar que nesse período a gente vive a Era do Gelo ainda, o final da Era do Gelo. Então, os invernos são mais rigorosos do que atualmente. Tá? O oceano ele é mais baixo também do que atualmente, porque existia mais gelo na crosta terrestre do que nós temos hoje. Então, é uma outra modificação. Aí, voltando para a primeira coisa que eu falei, olha a importância do tempo. Se eu não sei isso no tempo, eu vou fazer a minha análise de conjuntura de forma errada. Eu sou levado ao erro por não saber o que está acontecendo ao longo do tempo. Certo? Então, é isso que vem acontecendo. E o que? Isso vai modificar, vai ter uma nova dimensão, vai trazer uma nova ideia. Vamos lá. Com isso nós vamos ter o início das civilizações dentro da sociedade agrícola. E os outros grupos, eles passam ao nomadismo e permanecem mais tempo no nomadismo. Vocês estão compreendendo esse momento da história de 10 mil anos ou 8 mil anos antes de Cristo. É esse período. E a partir do momento que eu escolhi fixar, olha, é importante, eu escolhi ficar naquele lugar. Eu não vou mais sair atrás do alimento. Eu vou produzir o alimento. Isso tem uma revolução, talvez uma das maiores revoluções na mentalidade das pessoas. Porque eu mudo. Quando eu escolho um lugar para morar, eu escolhi ter uma propriedade. Aquilo que eu escolhi para morar, eu sinto pertencimento, passa a ser meu.
Só que até então não existia essa ideia. Tudo era de todo mundo. Tanto que na linguagem, as palavras singulares vão nascer nesse período. Eu, meu, seu. Porque antes era tudo nosso, vosso, tudo pluralizado. Olha a importância disso. Só que ao mesmo tempo que eu estou no meu, no seu, eu também tenho essa ideia. Se é meu, eu tenho direito, eu tenho de cuidar, eu não quero invasão. E aí eu vou precisar criar uma estrutura de proteção, que são as cercas, que vão virar muros, que vão virar muralhas, para proteger aquilo que é meu. Eu vou ter que criar armas, porque antes eu criava arma para caçar. Agora eu vou ter que criar armas para me proteger de invasores, que até então não tinha. A ideia era o quê? Era todo mundo, tudo de todo mundo. E aí a gente tem uma mudança do animismo para o panteísmo, que são religiões que você trabalha com a ideia, sim, de elementos da natureza, mas esses elementos são personificados em ícones. Ele pode ser um homem com cabeça de animal, que é bem comum nas religiões do Egito e da Índia. Por quê? Porque essas sociedades agrícolas que eu estou falando, elas vão do Egito à China, num eixo, que se você pegar no mapa, que a gente chama de a Rota da Seda, é basicamente a rota dessa sociedade agrícola, do início das primeiras civilizações. Tá? Essa vai ser a primeira forma de ligação, quando elas se desenvolverem, né? Isso por volta de 3.000 antes de Cristo, mais ou menos. Tá? Desculpa, 2.000 antes de Cristo. 3.000 anos atrás, 2.000 antes de Cristo. Opa, péssimo matemática. 4.000 anos atrás, né? 2.000 antes de Cristo vai ser a primeira forma de ligação entre essas civilizações. Mas vamos trabalhar essa ideia. Paulo, tem alguma pergunta aí interessante? Olha, tem, na verdade, assim, tem algumas colocações que eu achei até interessante, que bom, agradeço por permitir. Tem aqui, ó, até o Cauã voltou a falar sobre aquele assunto que estava em pauta antes, né? É porque algumas pessoas pensam que a sociedade impõe algo a elas, e elas mesmas acabam seguindo, acabando que não são livres para fazer o que querem. Isso é uma verdade, né? Acaba que, mesmo a sociedade tendo mudado, né, professor, tendo acontecido várias mudanças, as pessoas ainda vivem travas, né? Com travas e com amarras. Aí a Graziela disse assim, ó, sim, Cauã, ela respondeu para o Cauã aqui, né? A gente pensa, pois éramos ensinadas a pensar desta forma. A Ellen também tinha falado isso antes. Hoje estamos dando lugar à nossa fala para que isso não aconteça daqui para frente, construindo uma nova geração sem esse machismo. Então, assim, a construção do machismo e a desconstrução do machismo precisa ser feito por todos, né? Isso não mesmo. Precisa ser feito por todas as pessoas, não só para os homens. Isso mesmo. Isso, muito bem colocado. Essa muito bom, desconstrução bons comentários. Né? Excelente. Ela passa pelo comportamento da mulher. E importante, agora, para os homens e mulheres, historicamente, como historiador, por exemplo, as mulheres começaram a brigar sobre o mesmo assunto lá no século XIX. Olha, século XIX. Então a gente tem 150 anos para que hoje as mulheres já estejam no pé de igualdade e nós temos um comentário como esse. Por quê? Porque para a época, 150 anos, 170 anos, muitas mulheres enxergavam essas mulheres como erradas. Aquelas mulheres que lutavam, que queriam trabalhar na fábrica, que por algum motivo o marido morreu e ela não quis se casar de novo, então ela não ia passar fome, ia fazer o filho pedir dinheiro na rua, não, ela foi trabalho. Mas tinha muitas mulheres que enxergavam isso como errado. E hoje não, hoje é normal.
Então, só que esse é o processo, não é um processo que, por exemplo, amanhã, né, ano que vem vai acontecer. Não, é essa construção. As meninas que comentaram hoje, quando elas forem criar os seus filhos, e aí esses filhos vão ser criados de uma outra maneira, então eles vão enxergar o mundo de uma outra forma, e aí eles também vão fazer a revolução deles no período deles para a mudança. E aí esse trabalho vai chegar daqui a mais 50, 60 anos, nós vamos ter um mundo muito mais igualitário, muito mais libertário do que nós temos hoje. Professor, tem mais aqui um comentário bem bacana, eu achei, né? Tem o Moisés, ele está dizendo que pena que a aula acaba daqui a pouco. Já está, né, sentindo aí que está gostando. E o João Paulo ele perguntou o seguinte: o professor pode repetir os dois tipos de religião e explicar melhor sobre elas? Claro, olha, eu falei do animismo e vou falar do panteísmo. O animismo é aquela religião em que você vai eleger uma árvore, uma espécie de árvore, um bicho, né? E vai passar a venerar esses seres naturais como deuses, né? O trovão. Não importa, tá? A árvore. Por exemplo, vamos imaginar, eu peguei o pinheiro. Não importa pinheiro. Qualquer pinheiro ele vai ser venerado, ele passa a ser sagrado para esses grupos. Só que o animismo ele é muito comum ainda na época das sociedades primitivas. Conforme a gente chega no período do nomadismo, a gente passa a ter uma ascensão do panteísmo. O que o panteísmo vai fazer? Ele vai transformar o trovão, a árvore, o animal num ícone. Então ele vai criar ou uma imagem, né, misturando pessoas e o bicho, ou só um bicho, ou só uma árvore, mas aquela árvore, aquele bicho, sempre vai ser aquele. Ele vai ser singular, ele não vai ser plural. Você vê? Eu falei da forma de religião, mas eu também falei da forma de linguagem, porque é nesse período que a gente tem a criação da singularidade das coisas, do meu, do seu. Então, é um conjunto mental que se estrutura. Não é uma revolução única, ela é uma revolução geral. Ela acontece na política, na economia, na sociedade, na cultura. Ela é plena. Então, quando se passa ao nomadismo, a gente tem essa mudança do animismo para o panteísmo, que é uma forma, ambos são politeístas, tem muitos deuses. O que mais parece o panteísmo hoje é a religião hinduísta, porque ele tem vários deuses e camadas de deuses. É muito parecido com a sociedade desse período, tá? Muito parecido. É diferente, porque a sociedade desse período ainda está criando as estruturas sociais, tá? Não está concreta, é um desenvolvimento. Mas olha só que interessante, vamos parar para pensar no tempo. Nós estamos falando aqui de 10 mil anos, e aí nós vamos ter entre 10 mil anos, tá? E 4 mil anos, ou seja, num período de 6 mil anos, uma evolução gigantesca do ponto de vista de tecnologia estatal, governamental. Né? Vai se criar governo, vai se criar líderes, vai se criar cidades, vai se criar linguagem, vai se criar escrita, contabilidade, forma de plantar, represa, canal de irrigação, templo. Então, a construção, a cartografia, a matemática, a escrita, a linguagem, tudo isso vai desenvolver em 6 mil anos. Por que eu estou colocando esse período de 10 mil, que é 10 mil anos, né? 8 mil antes de Cristo, que é o advento da agricultura, até 2000. Porque 2000, eu falei da ligação desses povos, né? Da rota da seda. Então, 2000 antes de Cristo. Então tem um lapso de 6 mil anos. Esses 6 mil anos a gente tem uma evolução tremenda. E o que? Isso dentro das sociedades agricultoras. As sociedades caçadoras, elas ainda se mantêm seminômades, garantem lugar, sociedades pequenas, ainda de 100 pessoas, 120 pessoas,
são basicamente caçadoras. Tá? As sociedades agrícolas, elas vão ter milhares de pessoas, 300, 400, 500 mil pessoas morando, não numa mesma cidade, mas numa mesma região. Então, aí é onde vai nascer o Egito, em volta do rio Nilo. Aí é onde vai nascer a civilização sumeriana, em volta do Tigre e do Eufrates. A civilização indiana, em volta do Indo e Ganges. E a chinesa, em volta do Rio Amarelo. Né? São todas que precisam de rio porque elas são agricultoras. Vai lá, Paulo, tem mais pergunta aí. Professor, tem bastante, na verdade. O pessoal está empolgado aqui, tá? Tem alguns deles aqui, até o Pedro, ele sugeriu aqui que a gente, até que o pessoal que esteja fazendo a conexão, que esteja fazendo aí as perguntas, focassem no curso, na aula. Isso é bom, ó, tem gente preocupada com o foco no conteúdo. Mas eu vou ler 3 aqui, 3 comentários. Obrigado, Pedro, tá? Tem 3 aqui que eu gostaria de compartilhar. A fala do Carlos, que é a seguinte: professor, as armas criadas para matar seres humanos só começaram a ser criadas depois da criação da propriedade? Né? Isso você vai poder responder depois. É uma pergunta bem interessante, né? Porque o professor falou antes que a arma foi criada para se defender, primeiro para caçar e depois para defesa. Mas precisou haver o conceito de propriedade ou isso foi depois? Segunda fala aqui, é da Rafaela. A Rafaela assim, ó, professor, no PDF, ou seja, ela está lendo o material lá da plataforma, né, o apostila do senhor. No PDF você diz que o fogo foi o primeiro contato do homem com a religiosidade. Você pode explicar um pouco mais sobre isso? E também tem o Luiz Praz. Ele falou o seguinte: o professor poderia me dizer a linha do tempo da história geral do mundo, por favor? Talvez esse aqui, ó, talvez seja um bom mote para a gente finalizar, talvez depois da nossa live de hoje, né? E tem gente perguntando se a live vai acabar. Eu escrevi, não, podemos seguir mais um pouco, né, professor? Sim, temos um pouco de tempo, na verdade. Ela fica salva depois também. E depois a live vai ficar salva, tá, pessoal? Isso é muito importante a gente lembrar. Que a gente, claro, né? A gente falou que ia ser mais ou menos 1 hora, 1h30 no máximo. Então nós ainda temos um pouco de tempo, não se preocupem, e a live vai ficar gravada aí também para vocês. Então, são 3 pontos, professor, que seriam importantes, né? O primeiro deles a questão das armas e da propriedade, da questão do fogo e da religiosidade, e a linha do tempo da história geral, para que eles possam ter essa noção aí também. Show. Então eu vou começar invertido, Paulo, porque é mais fácil. Olha lá, para linha do tempo, pode olhar na apostila. A apostila, em todo final de capítulo, tem a linha do tempo. Se você quiser, você pode, imaginar, tira uma cópia aí da apostila, só a linha do tempo. Do final, tá? Antes dos exercícios, cola elas e bota na parede do seu quarto. Porque daí você vai ter a ideia geral para estudar dos fatos principais lá do Australopiteco até a crise de 2018 e suas reverberações ao longo do tempo, tá? Aí desses últimos anos, certo? Então é bem extensa mesmo, vale a pena se você quiser. Então observe esse material na apostila, está pronto. Porque eu nem vou entrar em detalhe porque demoraria muito tempo aqui. A segunda, a questão do fogo. Vamos lá, explicando para vocês a questão do fogo. Lembrar por volta de 1 milhão de anos, então não existia nem Homo sapiens ainda. Nós estávamos no Homo erectus. Não existia ainda a difusão das raízes de vários tipos de hominídeos, né? Existiam variações evolutivas entre eles. Mas o que? O fogo era o primeiro elemento que o homem conseguiu ver, que ele sabia o fogo, ele sabia que queimava, mas ele o quê? Ele percebeu que era possível passar, por exemplo, pegar o fogo e passar a mão sem queimar, mas ele estava vendo. Então, essa é a ideia do fluido, do que eu estou vendo, eu sinto que ele existe,
mas ele não é palpável. Eu não consigo pegar. Então essa ideia faz com que o homem perceba que existe o ar e perceba que existe algo invisível, que ele consegue perceber, que ele consegue sentir, mas ele não consegue tocar. E aí o que? É isso que vai gerar o princípio religioso. Tanto que é muito interessante ainda nessa questão religiosa. Se você olhar na apostila, você vai perceber que as duas vertentes que eu falei, de agricultores e caçadores, eles vão ter ideias diferentes. Os agricultores têm uma ideia cíclica, assim como a agricultura. Plantam a semente, ela cresce e vira semente. Então, os agricultores têm a ideia de que eles nascem, morrem e renascem. E os caçadores têm uma ideia linear religiosa, ou seja, eles nascem e morrem. A morte é o fim. Tá? E aí é muito interessante por causa dessa ideia da morte e da vida. Né? Porque o bicho morre para eu viver. E a ideia é o contrário. Se o bicho me mata, ele vive e eu morro. Então, eles são fatalistas. Eu vou já adiantar algumas coisas. Egípcios, indianos, sumerianos, né? Essa região agrícola que eu estava falando, até as perguntas, elas são cíclicas. Então, o judaísmo, que vai dar origem à nossa religião, ela é cíclica, porque ela nasce nesse ambiente. Em compensação, os gregos e romanos são lineares e fatalistas. E quando juntam os dois, né, que a primeira manifestação religiosa que chega ao presente é a católica romana, ela mistura, ela é cíclica e fatalista. Ela tem uma ideia de que a gente precisa, né, tem lá a semente, muitas ideias relacionadas a essa agricultura, mas nós botamos fim, né, nas coisas, ó, acabou. Aí morre para reviver lá num outro espaço e tempo. Certo? Mas isso a gente vai ver mais adiante, porque tem na apostila isso. E para a última pergunta, a questão das armas, vamos lá, deixar bem claro. Professor, só uma pergunta aqui. Tem um aluno aqui fazendo uma pergunta meio pessoal. Certo. Tá? É o aluno Inácio. Ele está perguntando assim, ele está fazendo a seguinte pergunta. Em algum momento o senhor, que é professor e tal, já se sentiu um Homo erectus? Ixi Maria, se eu já me senti um Homo erectus, eu me sinto um Homo erectus todo dia. Porque todo dia que eu levanto, depois dos 40 anos, eu tenho dor na coluna. Eu tenho dor na coluna. Ah, tá, que susto. Na coluna, na isso. coluna. E aí eu lembro que eu sou um Homo erectus, né? Porque assim, tem muita gente que pensa que erecto pode relacionar, mas erecto é aquilo que fica em pé. Eu me sinto ainda um Homo erectus. Mas enfim, voltando à questão lá das armas. É lógico que as armas, elas podiam matar o ser humano, né? Mas ela não era o fim. Porque, por exemplo, vamos imaginar que eu vivia numa região onde o meu objeto de caça fosse um mamute, ou uma variação desse bicho. Não adianta eu chegar lá com uma faca que eu não vou matar o bicho. Então as lanças seriam muito maiores, eu teria que ter um uso de força de muitos homens para conseguir matar um animal desse sentido. E usar essa arma para matar um ser humano era um desperdício. Então a arma, o objeto da arma era para caçar o animal. Eu podia, por exemplo, dois grupos de caçadores se encontravam e estavam brigando pela mesma caça. Podia acontecer de uma guerra momentânea, uma batalha pelo espaço naquele momento. O grupo que se sentisse mais fragilizado fugia e deixava espaço para aquele que vamos chamar de vencedor. Tá? Isso acontecia. Mas o que passa a acontecer depois que eu passo a ser sedentário? Eu passo a criar armas de proteção. E aí o que? Eu vou colocar muralhas, né? Eu começo com cerca, como eu falei, cerca, muro, muralha. É bem nessa organização da defesa. E aí o que? As armas necessárias. Tanto que, vamos lá, em relação ao armamento, as civilizações agrícolas, elas basicamente se mantêm na lança até 2000 anos antes de Cristo. Quando as civilizações caçadoras
passam a invadir os grupos agrícolas. E são essas civilizações caçadoras que vão trazer arco e flecha, cavalo, tá? Materiais que até então os agrícolas não utilizavam. Basicamente o armamento agrícola era lança e escudo. Basicamente isso. Tá? E aí, carroça, que vai ser biga, né? Os carros de guerra, cavalo, arco e flecha, isso vem todo com as invasões de 2500, 2000 a.C., que vão ser trazidos por grupos caçadores. Então, a princípio, deixar bem claro para vocês, as armas podiam matar os homens, mas depois que passa a ser nômade, depois da propriedade, elas aí sim passam a ser construídas para matar o homem. Por quê? Porque o homem passa a ser inimigo do próprio homem. Os bichos são facilmente afugentados. Eles não vão lá roubar, né, o estoque. Quem rouba o estoque é o outro grupo. E olha, e não é algo propositado num primeiro momento. Às vezes pode ser um choque de grupos. Um grupo que estava, vamos pensar assim, eu vou cravar 7.000 anos antes de Cristo, tá? 1000 anos depois da criação da agricultura. Eu estou lá, tem uma sociedade, um grupo ali de 150 pessoas perto do rio, né? Cercadinho, bonitinho, tem um tantinho de animal, a plantação em volta do meu terreno, estou ali. Vem um grupo nômade, chegou, olhou aquele espaço, os animais, a planta, tudo aquilo que eu preciso para comer está lá. Eu vou pegar, porque na minha cabeça tudo é de todo mundo, tá? E na cabeça daquele que está parado ali, aquilo que está plantado, aqueles bichos que estão ali, são meus. E aí tem um conflito. E não é proposital, porque aquele que acha que é dele, que é nômade, ele já não entende quem é nômade. O sedentário não entende quem é nômade. Ah, quer ter o seu? Vai plantar, vai criar. Só que o cara que é nômade, ele não entende em plantar e criar. Então vai ter um conflito por falta de conhecimento de um do outro, certo? Que é isso que a gente tem buscado, essa é a nossa diferença atualmente. Atualmente, a sociedade de modo geral tenta, não que ela faz isso o tempo todo, mas ela busca pensar no outro. Ah, eu vou fazer uma visita num país, eu estudo, procuro entender quais são os hábitos desse país. E isso, quando eu trabalho em grande escala, né, numa empresa, por exemplo, que vai fechar um negócio, existem pessoas que são contratadas para isso, para estudar as culturas do outro país, para quando eu for lá fechar um negócio, eu não cometer gafe. Né? Isso é empatia. Eu preciso entender o outro para saber como ele se comporta. E não falar, meu, o cara é esquisito, né? O cara é estranho. E aí eu julgo ele e já condeno ele, né? Falar, meu, esse cara faz tudo errado. Não, eu tenho que entender. Então, cada povo está num momento, cada povo está numa história. Por exemplo, por isso que é interessante essa coisa do tempo. Hoje, todos estão em 2020, né? Era cristã, calendário cristão. Só que o quê? Se eu for pensar, as mulheres ocidentais, já que a gente tocou no assunto feminino, elas estão muito mais desenvolvidas do que as mulheres do mundo islâmico. A mulher do mundo islâmico, ela vive praticamente como uma mulher ocidental do século XVIII, do século XVII. Aí você fala, então elas são menos evoluídas. Não. A sociedade que elas vivem tem regras que dificultaram esse desenvolvimento. A sociedade que a gente vive depois da Revolução Francesa deu igualdade de direito para todos os homens. Primeiro começou com os homens, figura masculina, e depois isso cresceu para as mulheres. Então, é isso que a gente precisa entender. Nós estamos no mesmo tempo. Nós vivemos espaços e temporalidades diferentes neste mesmo tempo. A história também tem essas características, em cada qual no seu período. Um homem agricultor de 2000 a.C. no Egito já tem pirâmide, já tem regra, já tem escrita, tem um desenvolvimento de comunicação fantástico que um homem que nasceu na Itália no mesmo período nem imagina.
nem imagina. Chega no Egito, fica maravilhado com tudo aquilo. Só que aquele homem que nasceu na Itália tem um poder de guerra muito maior do que um egípcio. Por quê? Porque o foco do egípcio até então era a agricultura. Então cada um tem as suas facilidades e dificuldades. E é por isso que a gente precisa ter empatia sempre. Tentar entender o outro, entender as coisas. Quanto mais a gente estudar, quanto mais a gente entender, mais fácil fica as relações entre as pessoas. Paulo, tem mais alguma coisa aí? Sim. Tem, na verdade, alguns comentários, né, mas tem uma fala, agora que você está falando aí dessa diferença. O Tiago Antunes, ele escreveu o seguinte: o Irã, antes do líder deles assumir, as mulheres tinham os mesmos direitos que os homens. Isso é uma pergunta, né? Tinham os mesmos direitos que os homens? Na verdade, assim, até ainda hoje tem sociedades, por exemplo, na África, em que a sociedade é matriarcal ainda, né? Sim. Ainda há sociedades matriarcais, por exemplo, onde o homem é submisso. O contrário também acontece, né? Isso também. Então vale a pena comentar. Então vamos comentar nessas sociedades. No caso do Irã, que é a pergunta, tá? Desde a islamização, o Irã, ele não tem essa questão da igualdade feminina. Começa por aí. Outra coisa, ainda na época do reino persa, tá? O reino persa é um reino que vem das características caçadoras. Então já é uma cultura patriarcal. Então as mulheres já eram tratadas de forma bem diferentes do que os homens. Tá? Isso, de modo geral, estou colocando aí para vocês entenderem essa ideia. Então essa ideia de que o Irã antes, né, não é real. Tá? O que pode acontecer no Irã, como o Paulo falou, assim como não existe na África, ou aqui no Brasil também. Então pegar uma sociedade indígena lá de Roraima, né, em que ainda não teve contato com o homem, não tem machismo nessa sociedade. Eles vivem praticamente num sistema primitivo, ainda hoje. Eles são pré-históricos ainda hoje. Eles não sabem, não têm linguagem escrita, né? O homem caça, a mulher coleta e está tudo certo. Na África existem sociedades ainda matriarcais, como na Polinésia ainda existem características matriarcais. No Irã ainda existem tribos que não se deixaram no meio do deserto, né, se influenciar, que eles vivem um sistema parecido com o sistema sumeriano lá de mais ou menos 6.000 a.C., onde ainda se aplica a lei olho por olho, dente por dente, onde você tem anciãos que são juízes, a mulher tem função sacerdotal, né, de entender a natureza e falar com os deuses, e o homem tem uma função administrativa, né, social, né? Então eles ainda estão, se eu tiver que localizar dentro da estrutura tradicional, seria algo aí na casa de 10.000 a.C. Eles ainda vivem nesse sistema da passagem para o nomadismo, tá? Então é um pouco diferente, só que isso são isolados. Uma coisa em história você vai aprender é o seguinte: se você tentar generalizar, é uma coisa. Se você tentar estudar especificamente, normalmente o geral não se encaixa. Tá? Por quê? Porque é específico. Cada lugar tem sua especificidade e aí o geral nunca vai encaixar. É como, por exemplo, você vai comprar um sapato 38, você calça 38, mas se é de uma marca entra bem, outra marca não entra, uma fica grande, outra fica apertando o dedão, então é assim, é igual. Se você tem que trabalhar o específico, sempre vai dar diferença dentro das estruturas, porque aqui nós estamos trabalhando generalizações, porque senão não dá tempo. Muito bem, professor, na verdade assim, eu queria só comentar contigo, e aqui o pessoal, claro, está ouvindo a gente, né? Só para ter uma noção do estrago de hoje, foram mais de 132 comentários na live aqui, pessoal agradecendo, comentando, falando, 7 compartilhamentos e uma média de 60 a 70 pessoas online
durante todo esse período. Claro, deve ter dado um geral de mais de 100 pessoas assistindo aí a nossa aula de hoje. Então assim, para a gente encerrar agora, mais uns 5 minutinhos, se até é importante frisar para os alunos que estão na plataforma do Preparatório para o Enem, que façam agora as aulas, aquelas suas gravadas, leiam os PDFs, né, façam os testes, exercícios de fixação e os testes, para que eles possam reforçar cada vez mais, né, e já deixar mais ou menos aí alinhado para uma próxima conversa. Podemos fazer assim, professor? Claro. Então, ó, primeira ideia, né? 5 minutos. A gente fala aí sempre. Eu fico muito feliz de saber que num sábado, né, de manhã, com um decreto proibindo toda a organização da sociedade, vocês estão preocupados com o conhecimento, estão aqui buscando esse conhecimento e estudo. Mostra quanto vocês são responsáveis nesse objetivo que vocês têm esse ano, né, de entrar numa escola militar ou entrar numa universidade ou conseguir uma bolsa naquilo que vocês almejam. Isso é muito legal, fico muito feliz, me dá muito mais ânimo de trabalhar, né, em pró ao curso que a Lupa tem nos proporcionado. Outra coisa que é importante lembrar, de uma forma segura, a Lupa, ela fez todo aqui um desenvolvimento, toda uma organização para que a gente estivesse aqui hoje com a melhor qualidade, tá? Para chegar a vocês que estão aí buscando com sede desse conhecimento, de uma forma segura. Tanto que nós estamos, eu, o Paulo aqui e o Plínio, tá? Só 3 pessoas atingiram mais de 100, mostrando que é possível marcar esse decreto, né, essa briga contra o coronavírus, de uma forma responsável. E, mais importante, que você assista às aulas sim, as aulas, a apostila, e trabalhe essa ideia, vai lá, faça o exercício, tem dúvida, escreva, né, busque a informação, né, de alguma forma, pergunte para nós, a gente tem toda a boa vontade de responder. E é isso, a gente está vivendo um momento que é histórico. Perceba isso também. Tá? Pode ser trágico, mas ele é histórico. A geração dos últimos 50 anos no Brasil não viveu um momento nesse sentido. Então perceba também que apesar de a gente ter olhado histórias muito antigas, nós estamos vivendo a história no presente. E a cada movimento é um fato histórico que você está participando, basta observar, né? Basta ter esse olhar de historiador para perceber o quanto nós fazemos parte da história. Mas o importante é que você faça os exercícios, continue estudando. Como eu falei no meio da aula, o conhecimento traz conhecimento. Quanto mais você estuda, mais você entende. Quanto mais você entende, parece que mais claro ficam as coisas. E conforme você tem essa sede de clareza, né, aquilo fica claro, aquilo fica... Pô, eu estou entendendo como funciona. Mais vontade você tem de estudar. É essa a ideia. Quando você chega nesse nível, você está pronto para qualquer desafio. Só que o começo parece complicado. Só que precisa só dar aquele passo. De fazer o exercício, de ter força, de chegar lá. Vem comigo, vem com a Lupa. Vem com o professor Cristiano. Muito bom. Tchau, tchau, galera. Bom final de semana para vocês, hein? E aí, pessoal, gostaram da aula de hoje? Professor Cristiano, muito obrigado. Pessoal, a gente gostaria que vocês comentassem com a gente. Ficaríamos muito felizes de saber se vocês também estão dispostos a, na semana que vem, dependendo da evolução dos processos, a gente trouxesse os professores, fizéssemos lives com as disciplinas. Sugiram também temas, se quiserem, sugiram disciplinas ou temas das disciplinas, ou até questões, resolução de questões. Tudo isso a gente pode fazer de forma aberta, de forma organizada, para que a gente possa sempre ter em horários adequados para todos nós a possibilidade de estarmos juntos, tá certo? Então assim, gente, ficamos felizes, gratos também pela contribuição de todo mundo. Agradeço também o Plínio que está aqui fazendo toda essa parte aí de organização, de filmagem,
né? Dá um oizinho aqui, Plínio. Vem aqui, dá um oi pra galera aqui também. Oi. Olha só. Fica afastado aqui, 1 metro de distância, a gente está sempre aqui com álcool na mão. A gente está se cuidando, porque todo mundo aqui tem filho, tem família, né? Então todos nós queremos aí a nossa proteção. Cristiano, olha só aqui, ó. Vem cá, Plínio, a equipe completa aí. A equipe da transmissão de hoje. Depois a gente tira um print dessa nossa transmissão, tá certo? Um bom final de semana para vocês e a gente aguarda os comentários de vocês aí na live para que a gente possa tomar providências para o nosso próximo encontro. Ele já está marcado para o sábado que vem, tá certo, gente? Então a gente vai comunicar vocês direitinho e vamos fazer contato. Um abraço e bom final de semana. Beleza, pessoal. Só um último recado aqui da minha parte. A gente vai se comunicando aí pelas redes sociais, também WhatsApp, Facebook, mas saindo daqui a gente já vai para casa. É um apelo também, né, como todo mundo está fazendo, inclusive entidades religiosas, comércio em geral. Então fique em casa. Eu sei que esse sol maravilhoso aí, a gente quer estar na praça, no parque, na praia, mas fique em casa, que é o que para mim está sendo bem difícil também. Eu não gosto muito, mas imagino que para todos nós, tá certo? E outra questão importante, nós tivemos muitas outras perguntas que não puderam ser respondidas pela questão de tempo também. A gente vai estar analisando essas perguntas, aquelas que forem pertinentes a nós da coordenação a gente vai estar respondendo, e aquelas que forem para o professor a gente pode estar fazendo aí uma listinha e mandamos em seguida, mas muitas questões a gente pode estar respondendo por ali também, tá certo? Bom final de semana a todos, fiquem em casa.